Olá, gente! Pastor Dr. Luiz de Matos gravando agora o vídeo de número 31 do nosso grande seminário Salmo 23, Aprendendo com Davi e suas ovelhas. Nós encerramos o nosso vídeo anterior, meus amados, falando dos mais diferentes tipos e situações de Davi quando nós analisamos a sua vida em relação aos seus inimigos. Quando nós falamos também sobre a dificuldade que havia quanto à função do pastoreio naquela época e da rejeição que ele sofreu dentro da sua própria família. Amados, Davi ficava no campo, longe da família, dias e dias, eventualmente meses. E isso era muito comum, isso acontecia, em primeiro lugar, pela dificuldade de se encontrar alimentos para as ovelhas. Não se esqueça que a região da Judéia é uma região árida, é uma região desértica. Mesmo porque as pastagens naquela época se localizavam mais fora, mais longe da casa do associado ao problema, especialmente por comida e por água. Para os irmãos de Davi, ele valia menos do que as ovelhas de seu pai. Ou seja, para os irmãos de Davi, ele não tinha valor algum. A gente pode ler sobre isso em 1 Samuel, capítulo 17, verso 28. E, por exemplo, leia lá o que é que o seu irmão mais velho, Eliabe, diz a respeito dele quando ele foi levar suprimento para eles lá no campo de batalha. Mas veja como Davi foi recebido por todos os seus irmãos. 1 Samuel 17. Se lermos 1 Samuel 17, verso 28, nós vamos ver a manifestação de Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ao vê-lo. Diz o texto: acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Em vez de receber o irmão com carinho, com alegria, mesmo porque ele veio trazer comida, ele recebe o irmão dele nesse cenário. Naquela época, amados, muitos pastores perderam a vida porque se colocaram entre o predador, a fera, e as suas ovelhas. Davi teve por família, na realidade, as ovelhas do seu redil, perdendo assim o convívio com a sua família real. Nesse período, Davi conviveu e teve muitas experiências com suas ovelhas. Deu nome para cada uma delas, correu risco de vida para mantê-las seguras e passando noites em claro em função de determinadas circunstâncias. Em 1 Samuel capítulo 17, verso 34 e 35, nós encontramos Davi relatando a Saul quando enfrentou um urso e enfrentou um leão, a fim de salvar a sua própria vida e a vida de uma ovelha. Meus amados, lá está escrito assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e veio um leão, e veio também um urso, e tomava uma das ovelhas do meu rebanho, e eu saía após eles, e o feria, e livrava a ovelha de sua boca. E levantando-se contra mim, lancei-lhe mão à barba e o feri e o matei. Então, meus amados, os perigos relativos ao pastoreio não se resumiam apenas em animais selvagens, mas também havia salteadores e ladrões, ok? Então, durante o período da juventude de Davi, Deus rejeita a Saul como rei porque ele foi incumbido de destruir os amalequitas e ele não fez, de modo a decidir por seus altos desígnios coroar um novo rei. Então ele chama Samuel, e isso está escrito em 1 Samuel capítulo 15, a partir do verso 3, orientando a Samuel que Davi, por ter rejeitado as suas próprias orientações, ele foi rejeitado por Deus e que agora ele queria se prover de um novo rei. Ok? Esse texto está em 1 Samuel,
capítulo 15, versículo 3. Dá uma interrompida aí no vídeo e lê esses versículos, ok? Mas Saul, em função da desobediência, ele perdoou o rei e se apoderou dos melhores animais, fazendo com que houvesse desobediência às ordens de Deus, ok? Esses versículos estão no capítulo 15, versículo 9 em diante. Então o que aconteceu, meus amados? Com essa rejeição de Saul por parte de Deus com relação ao trono de Israel, ele se propõe a se prover de um novo rei. Diante da necessidade de se prover de um novo rei, devido à rejeição de Saul por parte de Deus, Davi é então escolhido por Deus dentre todos ali de Israel, apesar de ser ainda um jovenzinho, talvez na faixa dos 16 anos, 17 anos, ok? Deus então convoca o profeta Samuel e o incumbe de ir até Belém, que era a cidade de Davi, aonde a família toda de Davi estava localizada, que é Belém de Judá. Dessa forma, meus amados, Samuel é enviado então a Belém, à casa de Jessé, para ali prover-se de um novo rei para Israel. Você pode ler sobre isso em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 em diante. Pega a sua Bíblia, dá uma lida nesses versículos e se prepare para a sequência desse seminário com o nosso próximo vídeo que já está vindo por aí. Fiquem todos com Deus e que a bênção do Senhor seja sobre todos nós. Amém? Amém.